Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Maria Alice Almeida, psicóloga e escritora. E hoje nós vamos conversar a respeito daquelas famílias abusivas. É um assunto meio pesado, mas é preciso falar sobre isso. Nós sabemos que existem brigas em todas as famílias, e isso é normal. É até comum que os pais briguem com seus filhos, mas não querem que ninguém brigue com eles, além dos próprios pais. Assim como irmãos brigam, mas não admitem que outras pessoas falem mal do seu irmão. Isso é normal, isso é comum, acontece em todas as famílias. O que não é normal é quando existem atitudes do tipo, atitudes com difamações, com acusações entre familiares, conflitos constantes que fazem assim uma instabilidade emocional entre as pessoas. E normalmente as pessoas que são vítimas de famílias tóxicas, elas irão constituir outras famílias disfuncionais também. Por quê? Porque eles só conhecem aquele modelo neurótico de relacionamento familiar. Então, eles não têm um outro tipo de modelo aonde se basear e acabam repetindo aqueles padrões nocivos, né? E nós não podemos esquecer que a família é um grupo de pessoas. E pessoas podem ter patologias, podem ter distúrbios de personalidade. E se as pessoas não se tratarem, esses distúrbios, essas patologias irão continuar nas próximas gerações familiares, afetando a todas as pessoas. Então, uma pessoa tóxica que tem uma patologia ou que tem um distúrbio de personalidade, essa pessoa pode destruir a união familiar. Essa pessoa pode colocar pais contra filhos, filhos contra os pais, irmãos contra irmãos, manipulando a família toda e se vitimizando perante a sociedade. Então, nem toda família é saudável. E esses abusos familiares, eles podem acontecer através de intimidações, rejeições, humilhações, chantagem, exploração. Então, esses abusos vão desde uma crítica até aquele nível onde a pessoa é obrigada a emprestar um dinheiro para um familiar que precisa e ela tem obrigação porque é família. Então, isso também é um abuso, né? Por exemplo, pessoas que têm um transtorno de personalidade narcisista, quando se tornam pais ou mães, eles irão cobrar a perfeição dos filhos para sempre, como se os filhos tivessem que ser os melhores em tudo. Por quê? Porque essa patologia, que é o transtorno de personalidade narcisista, faz com que esses pais, inconscientemente, eles busquem filhos perfeitos que compensem o fracasso dos próprios pais. Então, o filho, quando ele se sobressai na escola ou na profissão, ou em outras áreas, nos esportes, esses pais que têm um transtorno de personalidade narcisista irão dizer aos filhos: ah, você não fez mais do que a sua obrigação. Então, nunca nada é suficiente para esses pais, porque eles nunca reconhecem o valor dos filhos. Então, as crianças vão crescendo com aquela baixa autoestima, se sentindo inferiores e se sentindo culpados pelo desamor dos pais, pela reprovação constante. E quando eles se tornam adultos, eles sentem que nunca serão bons suficientes em nenhuma área, na área afetiva, na profissional, na área familiar, porque eles vêm com aquele modelo de rejeição.
Então, também existe aqueles pais que inconscientemente eles não desejam que o filho cresça. Por quê? Porque eles têm medo de perder o poder sobre o filho. Então, eles estimulam aquela insegurança nos filhos, estimulam uma baixa autoestima nos filhos, para que os pais se sintam donos da vida dos filhos. Isso é inconsciente. Por exemplo, quando um filho chega para um pai desses e fala: eu vou sair de casa, eu vou tentar um novo emprego numa outra cidade ou num outro país, esses pais imediatamente começam a desmotivar os filhos e falar das possibilidades de fracasso. Falar: não vai dar certo, você vai passar fome, é melhor você ficar aqui. Seu idioma não é suficiente para que você vá embora, fique aqui. Por quê? Porque inconscientemente ele quer se sentir superior ao filho, quer que o filho fique ali dependendo financeiramente dele, quer que o filho fique ali agradecido àquele pai que é superior, se sente superior. Sabe que muitas pessoas não se casam, não estudam, não constituem uma família, porque os pais o tempo todo dizem para essa pessoa que ela não é capaz. Então é muito triste isso. Enquanto que os pais emocionalmente saudáveis, eles são o contrário, eles encorajam seus filhos a viverem experiências novas fora daquele núcleo familiar, aprendendo, se tornando independentes, porque eles não precisam diminuir os seus filhos para se sentirem superiores. Por exemplo, um pai emocionalmente saudável, naquele caso do filho que quer ir embora do país, quer tentar uma nova vida, uma nova profissão, uma nova experiência, né? Esse pai jamais vai desmotivar o filho. E mesmo que o filho se sinta inseguro, esse pai vai encorajar, vai dizer: não, o seu idioma, se não for suficiente, você vai aprender na prática, porque nós estamos aprendendo o tempo todo. E se você não achar um emprego na sua área, você vai trabalhar em outra área, porque todas as áreas oferecem empregos, né? E as pessoas podem aprender. Então, vê a diferença de um pai emocionalmente saudável que coloca um filho para cima, para se tornar independente, e aquele pai tóxico que quer o filho embaixo da asa para que ele se sinta superior e o filho tem que estar inferiorizado. Isso tudo é inconsciente, tá? Então, tem outros pais que também culpam os seus filhos pelos seus fracassos, como se, eu perdi uma oportunidade porque eu tive filhos. Os filhos se sentem culpados, mas os filhos não são responsáveis pela escolha dos pais de terem filhos. Os filhos não pediram para nascer. Percebe? Outro exemplo são aqueles pais que vão se lamentar com os filhos, compartilhando as traições dos cônjuges, como se os filhos fossem amigos confidentes. Nisso, eles vão destruir os laços afetivos de filhos e pais, colocando pai contra filho, filho contra pai, numa coisa que o filho não tem nada a ver. Filho é filho, casal é casal, né? Não tem que misturar. Filho não é amigo, né? E o primeiro passo para a pessoa se libertar de uma situação familiar tóxica e abusiva é entender que essa dinâmica é da família, é das pessoas, e ele não tem culpa, e ele não vai mudar essa dinâmica com o seu sofrimento, ali vivendo junto com aquele núcleo doente, né? A pessoa só vai ter culpa se ela continuar ali, se permitindo morrer aos poucos, né? Num ambiente doente, que adoece todas as pessoas. Adoece emocionalmente e fisicamente, né?
porque ninguém é obrigado a conviver no ambiente com pessoas que só julgam, só criticam, só diminuem para se sentirem superiores. Até as árvores, elas são transplantadas para ambientes saudáveis, para poderem florescer, né? Então, por que as pessoas têm que adoecer em ambientes doentes? Tem que sofrer ali naquele ambiente doente. Se ela não é uma árvore, né? Ela não tem que estar enraizada ali, até as árvores saem, porque ela não pode sair, não é verdade? E a sociedade, através do inconsciente coletivo, não vê com bons olhos esse tipo de conversa que nós temos hoje aqui, né? Questionando a família. Mas é preciso conversar sobre isso, porque existem inimigos dentro da família, existem filhos que podem ser inimigos dos pais, assim como pais podem ser inimigos dos filhos. Existem pessoas maldosas, invejosas, perigosas dentro das famílias. Não das famílias saudáveis, mas pode existir. E existem, né? Existem pessoas emocionalmente doentes e podem estar na família. E é preciso falar sobre isso para que a pessoa que é eleito o bode expiatório daquela família saiba que ele foi eleito bode expiatório porque o problema está na família. A família precisa de um bode expiatório. Ele precisa saber disso. Então, é preciso conversar sobre isso, né? E família, gente, é onde existe acolhimento, onde existe amor, respeito, porque sangue, até os mosquitos têm o nosso sangue, não é verdade? Então, pôr limites numa família tóxica é o primeiro passo, né? Mas se não for possível, não conseguir colocar limites, é melhor se afastar. Se afastar definitivamente. Eu acho que é a melhor saída, né, para a saúde mental da pessoa, quando não existe limites. A psicoterapia ajuda muito no fortalecimento emocional para que aquela vítima de uma situação abusiva familiar não venha a repetir aqueles padrões tóxicos, perpetuando esse problema em outras gerações. Então, se você vive um relacionamento abusivo numa família tóxica, invista na sua proteção emocional e se afaste sem culpa. Você não tem culpa. Você não pode mudar aquela situação, mas você pode mudar o seu futuro. Compartilhe esse vídeo com alguém que você conheça e que viva situações abusivas familiares. E se vocês gostaram da nossa conversa, não esqueçam de deixar o seu like, de se inscreverem no canal, de tocarem o sino para receberem as notificações. E eu vou deixar aqui um link na descrição do vídeo com os meus livros na Amazon para que vocês possam conhecê-los. Um beijão para vocês, se cuidem e a gente se vê no próximo vídeo. Beijão. Tchau.